Bom dia, queridos alunos. Aqui é a Daniela, professora de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou passando aqui hoje para falar um pouco sobre o texto narrativo. Primeira coisa, o que é um texto narrativo? O texto narrativo tem por objetivo contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Quando nós temos aí as ações reais, nós falamos de uma narrativa poética, que é uma narrativa objetiva, né? Quando nós temos uma ação, uma sequência de ação imaginária, nós falamos da narrativa de ficção. A narrativa de ficção, usamos o termo narração como designativo da prosa de ficção. Neste caso, a narração é uma criação humana que exige arte, técnica e imaginação. A narrativa de ficção é construída, elaborada, de modo a emocionar e impressionar as pessoas como se fossem reais. Por exemplo, é uma novela. Quando você assiste uma novela, você sabe que aquela história foi inventada. No entanto, você chora, ri, torce pelo herói, fica com raiva, briga. Suas emoções não deixam de existir só porque aquilo é uma ficção. Para que uma história seja contada, ela precisa de alguns elementos-chave que dê sentido ao texto e ao fato narrado. Então, aí nós temos os principais elementos da narrativa, que vai ser o espaço. O espaço se refere ao local onde se desenrola a ação. Pode ser físico, no colégio, no Brasil, social, características do ambiente social, psicológico, vivências, pensamentos e sentimentos do sujeito. Nós temos o tempo. O tempo é aquele que nos indica quando aconteceu, em que época aconteceu, há quanto tempo aconteceu o fato narrado. Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico indica a sucessão cronológica dos fatos pelas horas, dias e anos. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências das personagens, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens em cada momento. Personagens. Gente, certamente são os elementos principais de uma narrativa, não é mesmo? Porque sem elas, dificilmente a história aconteceria. As personagens possuem diferentes importâncias na narração, havendo personagem principal e personagem secundária. As personagens principais desempenham papéis importantes no enredo, podendo ser protagonistas que desejam, que tenta, que consegue, ou antagonistas que dificulta, atrapalha e impede. As personagens secundárias desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes. Ajuda as personagens principais em ações secundárias, ou figurantes ajudam na caracterização de um espaço social. O enredo, ele trata da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrola as ações. O enredo é classificado em enredo linear e não linear. Nós temos o enredo psicológico e o enredo cronológico. O enredo linear é aquele cujos fatos seguem uma sequência cronológica. Assim é organizado da seguinte forma. Nós temos a apresentação, é aqui que a história tem início, pois o leitor será apresentado aos personagens, assim como conhecerá o local e o espaço temporal da trama. Complicação, essa parte da narrativa dá lugar ao desenvolvimento do conflito, em torno do qual a história irá se desenrolar. Clímax, este é o momento mais tenso da trama, o qual ele exige uma solução ou um desfecho. Gente, na novela, né? Quando nós estamos assistindo a novela, sempre ela termina o capítulo com um clímax, né? O que vai acontecer? Ai, será que ela vai? Será que ela não vai? Então, eles deixam esse momento mais tenso ali da trama,
Aí no outro dia a gente corre, liga a TV para a gente saber qual foi a solução, né? Que ele vai exigir uma solução, qual foi o desfecho, qual foi a solução ali naquele clímax ali do capítulo anterior. O desfecho, aqui se encerra o enredo, com a solução para o fim dos conflitos que aconteceram ao longo da história. O enredo não linear, ele confunde essa sequência. O enredo não linear, ele, neste caso, ele pode ser apresentado pelo desfecho ou ser revelado aos poucos ao longo da narrativa. Narrador. Narrador é aquele que narra a história, óbvio. O narrador ele divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. O narrador personagem, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é o personagem e participa das ações. O narrador observador, ele vai limitar-se a contar a história, sem se envolver nela. Embora tenha um conhecimento das ações, não conhece o íntimo das personagens, mantendo uma narração imparcial e objetiva, né? Então, ele é narrado em terceira pessoa, esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Agora, o narrador onisciente, ele conhece intimamente as personagens e a totalidade do enredo. Na maior parte da narração, ele utiliza a terceira pessoa, mas pode narrar na primeira pessoa, em discurso indireto livre, tendo sua voz confundida com a voz das personagens. Gente, nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história, não é isso? E as ações das personagens. A forma como a voz das personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Então, nós temos 3 tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, tá? O discurso direto não há interferência do narrador. O narrador apresenta o personagem falando diretamente. É a voz do próprio personagem que ouvimos. Ele fala em primeira pessoa. Então, o discurso direto é a própria personagem que fala, tá? Agora, o discurso indireto o narrador interfere na fala da personagem e é narrado em terceira pessoa. Agora, o discurso indireto livre requer atenção, tá? Por que ele requer atenção? Porque o discurso indireto livre mistura a fala do narrador e do personagem. Muitas vezes não sabemos quem está falando, se é o narrador ou o personagem. Então, por isso que ele requer muita atenção. Estrutura da narrativa. A estrutura da narrativa, os textos narrativos, eles são estruturados em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução refere à situação inicial da história. Ele também é chamado de apresentação, tá? No livro de vocês mesmo, do objetivo, vem com o nome de apresentação, tá bom? É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração. Vai ser o espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do enredo ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Ficamos sabendo o que e como. No desenvolvimento ocorre também um momento mais tenso e emocionante da história. Então, entra o clímax aí também no desenvolvimento. Conclusão, também chamada de desfecho, né? Desenlace, o epílogo. A conclusão é a parte da narração em que se desenvolve, em que se resolvem os conflitos, positiva ou negativamente. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas suas consequências.
Por hoje, gente, eu termino essa aula, tá? Eu termino essa aula de narração, tá? Tipo textual narrativo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu enviei para vocês atividades sobre essa matéria. Na atividade, eu coloquei o mapa mental do texto narrativo, ajuda bastante para vocês, né, na hora dos estudos aí, vai ajudar bastante o mapa mental. Anotem todas as dúvidas, tá bom, gente? Para que aí depois nós possamos esclarecer, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo, estou morrendo de saudades de vocês, tá bom? Beijão, até a próxima aula.